Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita novidade para vocês, né, Walter? Isso aí. Pessoal, a gente está recebendo aqui o Renan, um artista do mundo da tatuagem, do meio artístico também, que a gente sabe que a tatuagem é uma arte. E, Renan, eu acho que vai surgir muitas curiosidades, até nossa, aqui no meio disso aqui, e eu acho que vai conseguir ajudar bastante a gente esclarecer. Principalmente como você faz uma arte virar um negócio, mais ou menos nesse sentido, mas dando um passo mais atrás, como é que surgiu a tatuagem na sua vida? Então, a tatuagem ela começa na minha vida, na minha infância, né? Lá por volta dos 6, 7 anos, eu sempre tive esse interesse pela produção artística voltada para o campo da ilustração. Então, foi sempre um desejo meu trabalhar com algo que expressasse a forma como eu via as coisas ao meu redor, né? Então, eu sempre ilustrei, sempre trabalhei com coisas relacionadas à produção artística da ilustração. Então, é, eu vim da ilustração quando era criança, depois eu formei em design gráfico. Atuei bastante tempo na área, inclusive, em campanhas publicitárias que exigiam essa skill, né? Essa facilidade com o desenho. E ali, nesse processo de desenho, de ilustração, como forma de ganhar dinheiro mesmo, assim, de ganhar de pagar minhas contas, né? Eu vi que tinha muitos amigos ali que estavam caminhando nesse campo da tatuagem. E aí, depois de alguns convites, eu fui colocando um pezinho aqui, estudando como é que funcionava. Foi um processo que, para mim, demorou um certo tempo, né? Eu não entrei na tatuagem assim de maneira tão rápida, igual tem muitos artistas que eu conheço que entraram. Mas foi um processo assim que eu fui entendendo como é que era o mercado, como que eram as demandas em relação à biossegurança, à prática da tatuagem e, e as reflexões teóricas também, porque eu sou, como eu sempre digo assim em entrevista, coisa do tipo, eu sou um tatuador e pesquisador. Um professor, assim, que tem um interesse em entender não só a parte prática, mas produzir reflexões no campo teórico. Então, assim, eu fui tentando entender como era todo esse processo da tatuagem para depois ficar por conta de tatuagem, assim, entre aspas, né? Não, e é muito legal isso porque você é até um dos pioneiros em fazer essa junção, né, de pesquisa com arte e no campo da tatuagem. Então, como que foi esse interesse? Isso foi a sua tese de dissertação que acabou virando um livro. Como Sim. que foi fazer essa construção e relacionar tudo isso? Porque ser pioneiro em algo significa abrir o caminho para todo mundo. Então, não tem muito material de pesquisa. Então, como você foi juntando todas essas informações para criar o que você criou? Sim, o início dessa jornada aconteceu ali no processo seletivo do mestrado, né? Quando eu decidi adentrar o mestrado na UFG, na Federal aqui de Goiás, o, até então, o meu professor que eu conhecia, um professor que eu conhecia que é o Edgar Franco, ali da UFG, eu tinha mandado para ele pelo Facebook mesmo. Falei, eu tô querendo fazer uma pesquisa sobre tatuagem, que é uma coisa que tem no meu cotidiano. Eu queria estudar alguma coisa que estava presente ali no meu dia a dia, para a pesquisa não se tornar uma coisa chata, né? Eu já tinha tentado um mestrado na FIC, na Faculdade de Comunicação, e não tinha passado. E eu pensei, eu vou tentar usar a tatuagem como objeto de estudo. De primeiro momento, o Edgar falou, cara, não tem nada no acadêmico, assim, no mundo acadêmico relacionando a tatuagem com a arte. E para mim, ele falou, vai ser muito difícil, mas eu quero agarrar essa oportunidade porque eu acho que a gente vai desbravar aí esse campo que, já que não tem, a gente pode ser os pioneiros, assim. E foi muito complicado, né, de primeiro momento, porque existia uma escassez teórica muito grande no campo da arte e a tatuagem. A gente tem a tatuagem sendo estudada no campo da antropologia, no campo da sociologia, no campo da psicologia, né?
Só que no campo artístico, no campo da arte, quase não tem. E Nossa. assim, pra mim foi uma surpresa. Porque como o Walter falou, pra mim a tatuagem é uma É uma arte. arte. Mas assim, no campo teórico, artístico, não. Ela é mais uma ferramenta. Então, assim, existe uma questão de denominação mesmo, de categorizar a tatuagem, que complicou muito o meu processo ali de escrita, né? Então, assim, para mim, a princípio foi bem desafiador, pelo fato de não ter muita pesquisa relacionada. Ao mesmo tempo, foi motivador, porque eu quero muito desenvolver essa coisa essas reflexões que a tatuagem proporciona, sabe? Então, a minha dissertação, no caso, ela mescla dois conceitos, que é o do quadrinho e o da tatuagem. E no meu mestrado, eu criei essas narrativas visuais dentro da minha pesquisa e fui desenvolvendo essas reflexões, porque a gente tatuou algumas pessoas nesse processo, teve performance artística, a gente fez 3 performances artísticas nesse período. Então, todo esse processo teórico da tatuagem, das possibilidades que a tatuagem proporciona, eu apliquei ali na minha dissertação e agora eu estou desdobrando na tese, né? Tentando envelopar todo esse conceito em uma... Como é que eu posso dizer? Numa prática artística nova, que é o que eu chamo hoje em dia na minha tese de tatografia. Então, existe todo um aparato teórico assim, que subsidia isso, né, no sentido de usar alguns conceitos do quadrinho, alguns conceitos do fanzine e a tatuagem como meio de aplicar essas obras, essas performances. Enfim. Nossa, muito legal isso, porque a gente vê a tatuagem de uma forma mais superficial e às vezes a gente estava até conversando antes da gente começar aqui, que no começo você nem via a tatuagem como um trabalho. Então, assim, esse desenvolvimento da tatuagem que a gente tem, da forma que a gente enxerga isso como trabalho, como desenvolvimento, é bem nova. Sim, a princípio, para mim, tinha esse caráter de hobby. Uhum. Era uma coisa que, para mim, eu ia fazer depois do meu trabalho. Eu fazia, como eu estava explicando antes do programa, eu trabalhava como professor, como UX designer, e depois eu tatuava. Então, eu fazia uma coisa meio que... Era uma prática como se fosse um hobby, assim. Uma coisa de, nossa, agora é o meu momento de descansar aqui, eu vou tatuar as pessoas. Então, e aí, para mim, era maravilhoso, assim, porque passava o tempo... existia essa troca de conversa entre as pessoas, acabava conhecendo várias histórias. Então, para mim, sempre foi muito divertido esse processo da tatuagem. Começou a ter uma demanda muito alta e eu vi que já estava começando a atrapalhar um pouco o meu trabalho, assim, porque eu tava... Como é que eu posso dizer? Eu estava tendo mais demanda com a tatuagem do que com o meu trabalho... Meu trabalho fora da tatuagem, fora do estúdio. Então, chegou um momento ali que eu precisava meio que decidir para que caminho eu iria. E como eu disse anteriormente, por conta da pandemia, né, que eu fui desligado de uma faculdade aqui da cidade, eu decidi viver exclusivamente da tatuagem. E focar na tatuagem, focar no meu desenvolvimento acadêmico e tudo mais. E, enfim, estamos aí. Já tem uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Como é que foi esse começo? Tipo, pegar uma coisa que você fazia por gostar, falar, não, isso aqui agora eu vou empreender isso aqui. Então, é complicado, porque, assim, a princípio, eu fiquei muito frustrado. Porque eu achava que eu ia tatuar só coisa legal. Sabe? Tipo assim, nossa, hoje vai ser só tatuagem, só desenho que eu gosto, tudo mais. E existe uma demanda de tatuagens que fogem, às vezes, do meu estilo artístico, né? E para mim foi complicado porque eu fui me cobrando muito nesse sentido, assim, de produzir, de ter o cuidado com a qualidade, né? Que ia sair do resultado ali do meu trabalho. Então, existia
como é que eu posso dizer? Uma cobrança. Então, quando parte da coisa do hobby para o aspecto da cobrança, aí para mim foi muito complicado nesse sentido. Porque eu me sentia... como é que eu posso dizer? Muito desafiado, sabe? No sentido de trabalho mesmo, assim, de pensar a tatuagem não só como hobby, mas como um trabalho mesmo. Uma coisa assim que eu preciso projetar um objetivo ali do estúdio, projetar quem que vai trabalhar comigo, como que vai ser a forma como eu vou atender, o padrão de atendimento que eu espero que as pessoas tenham dentro do meu estúdio. Então, eram lógicas de mercado que eu não tinha pensado até então dentro do meu hobby, da tatuagem. Que até então era uma coisa assim, eu vou sentar ali e vou tatuar e é só isso. Eu não tinha que pensar em como que eu vou divulgar meu trabalho. Como que você vai Experiência do cobrar. usuário. Pensar na experiência do usuário, exatamente. E assim, eu carrego essa coisa esse aspecto, essa visão do designer, sabe? Porque como eu disse, minha graduação é em design gráfico. E eu sempre fui muito preocupado com essa coisa estética, a coisa visual, a coisa da experiência do usuário, com a funcionalidade das coisas dentro do meu estúdio. Então, para mim, foi um desafio, porque eu estava pegando aquilo que eu considerava como um momento de hobby, de desestresse, sabe? De relaxamento. E eu estava tentando formalizar, assim, sabe? Colocar numa caixinha assim e tudo mais. E que hoje eu vejo que é possível fazer isso sem essa cobrança alta que a gente faz no início. Acho que é porque muita artista tem isso, sabe? De cobrar demais. De você se cobrar Sim. muito. E, assim, eu acredito que é uma coisa do ser humano e tudo mais, mas parece que a artista tem uma coisa de querer ser perfeccionista em tudo. E aí é um problema. E na hora de cobrar também, porque assim, ó, cara, eu tô fazendo a arte, mas assim, cara, aquilo tem um valor pra outra pessoa. Você mensurar aquele valor ali, que seu tempo, sua dedicação, Sim. a qualidade que você tava repassando. Você teve dificuldade na hora que você fala, cara, vou cobrar? Nossa, assim, dentro da tatuagem, eu acho que é uma das etapas mais difíceis, é a precificação do trabalho. Eu acho que no campo da arte, no geral. Sim. Porque quando você vai fazer uma ilustração, como que você precifica isso? Porque tem o valor que aquilo vale e tem o valor que o cliente está disposto a pagar também. Então, você fazer a junção do valor artístico com o valor comercial deve ser muito difícil. Aí eu pego uma referência que... Tipo, não sei se você já viu aquele vídeo que o cara dá um relógio pro menino, o menino vai lá, o cara fala que não, eu dou R$50 no relógio. Aí ele vai numa relojoaria renomada, o cara fala, nossa senhora, esse relógio vale não sei quantos milhões. Então, assim, você tem que achar as pessoas que vão valorizar aquilo ali também, porque, cara, tem uma técnica, tem um estudo por trás. Então, assim, cara, o valor que cada um vai dar para aquilo ali vai ser de acordo com o conhecimento que ela tem, né? Então, hoje, até hoje eu tenho certa dificuldade nesse processo, porque hoje aparece um projeto que é um fechamento de braço. Amanhã é uma coisa que é bem minúscula. Então, quando eu vou calcular esse preço, quando eu vou precificar meu trabalho, eu levo em consideração o tempo que eu levo, o material que eu gasto, o tempo que eu gastei para treinar, estudar e aprimorar essa técnica. E uma coisa que uma outra métrica, que é o meu interesse em fazer aquele trabalho. Porque hoje tem um trabalho que me desperta mais vontade em realizar. Porque tem isso no campo artístico. Às vezes você tem um trabalho que você quer fazer, mas tem um trabalho que você não está tão animado assim. Então, você meio que coloca o valor financeiro ali para dar um estímulo. Então, existe isso no campo da tatuagem, sabe? Eu converso com vários tatuadores antigos, assim, dentro do campo da tatuagem aqui em Goiânia, e todo mundo fala a mesma coisa. Fala, se for um trabalho que me desperta muito interesse, às vezes eu vou cobrar até mais barato, assim, não sei, eu vou cobrar um pouquinho mais para poder pegar esse projeto para fazer. Mas, de fato, precificação é um assunto muito delicado no campo da tatuagem. É outra arte que você tem que fazer. Outra arte. E inclusive, eu tenho um amigo que ele é contador, que é o Jefferson, e ele fala muito sobre isso. E a gente conversa muito sobre isso porque ele é o cara da matemática, ele é o cara que fez o mestrado que eu te falei. E tudo pra ele é número. E quando eu começo a falar sobre arte pra ele, ele fala assim, cara, eu não entendo de nada, eu não entendo de número.
Então, assim, se você quiser, eu te ajudo a precificar seu trabalho. Aí ele começa a falar, não, é porque você gasta isso aqui. O custo é tanto. O custo é tanto, não sei o que. Eu falei, não, mas tem a parte abstrata, sabe? Tem a parte subjetiva do trabalho, que tem que estar na equação. Aí Sim. ele fica assim meio, mas eu não sei como é que funciona e tal. Enfim. Não, e é muito difícil. E eu acho que é difícil para juntar os dois cenários, né? O artista entender que essa parte é importante para ele conseguir levar cada vez mais a sua arte para as pessoas e importante no aspecto de valorização também, porque às vezes ele gosta tanto de fazer aquilo que ele acaba deixando de cobrar o valor que vale para ele poder fazer e ter essa satisfação. E também o inverso. Para a pessoa que é dessa área mais exata, entender a beleza e a subjetividade, tudo que é abstrato que envolve. Sim. E aí a gente vem agora para essa nova era de inteligência artificial, robotização e tudo isso. O que você vê e o que a gente espera de novidade para esse campo artístico que também ele corre, querendo ou não, ele corre um risco de automatização talvez menor que outras áreas, mas ele também está ali, correndo esse risco. Então, é uma discussão que, inclusive, a gente estava tendo hoje lá na aula. Nas segundas, como eu tinha te dito, eu participo de uma aula na graduação de artes visuais lá na UFG, que é na disciplina de arte e tecnologia. E, basicamente, o que a gente tem discutido nas aulas é o uso de inteligência artificial na produção artística, né? Os limites, até onde ela pode ir, onde ela não pode, enfim. E na tatuagem, existe essa discussão da produção do desenho, produção da ilustração, que na minha perspectiva, ela não vem para, pelo menos no uso de IA, ela não vem para acabar com o nosso trabalho, ela vem para complementar. A nossa... Seria inteligente da nossa parte, né, enquanto classe, utilizar essas ferramentas para facilitar, de certa maneira, a produção. Porque como existe uma coisa de que leva tempo, às vezes, para você produzir uma ilustração. Às vezes a pessoa chega com uma ideia muito abstrata lá. Então a pessoa chega e fala assim, eu quero que você faça uma ilustração que represente liberdade para mim. Às vezes a pessoa chega com um conceito assim. E é muito difícil. Às vezes porque o que eu entendo como liberdade, imageticamente falando, pode ser diferente para você. Entendeu? Às vezes um pássaro para mim representa isso. Para você não. Para você pode ser, sei lá, um cachorro. Um coqueiro balançando. Um coqueiro balançando na praia, sabe? Exatamente. Então, assim, essa coisa da conceituação, da produção, a IA ela vem para ajudar. Então, hoje a gente tem ferramentas no campo da tatuagem que proporciona isso. Então, tem alguns tatuadores que eu conheço que já jogam no prompt a ideia do cliente e depois ele refina para os traços, para o estilo artístico da pessoa. Então, eu acredito que a IA ela vem para agregar algumas coisas dentro do campo da arte no geral. No campo da tatuagem, eu utilizei na minha dissertação. Na minha dissertação, eu utilizei a IA como um coautor da minha obra. A gente fez um projeto, o meu orientador, que a gente criou uma história em quadrinho de 14 páginas. E as ilustrações, elas têm uma interferência de uma inteligência artificial que usa rede neural dentro dessas ilustrações e depois elas foram tatuadas em pessoas. Então, assim, cada pessoa carregou uma página dessa história em quadrinho, dessa narrativa visual. Então, quem são os criadores? Eu, meu orientador, a inteligência artificial e a pessoa que foi tatuada. Ela também é uma coautora dessa obra, dessa performance artística. Então, na graduação de artes, né, lá no UFG, os debates estão, em sua maioria, sendo pautadas pelo uso da inteligência artificial. Então, semana passada a gente teve uma discussão sobre o uso da inteligência para fazer aquela nossa foto no estilo do Estúdio Ghibli e tudo mais. Mas no campo da tatuagem existe isso, de tatuadores que, às vezes,
a gente pode até discutir isso no campo da ética. Que pega o resultado ali da IA e já tatua. Mas tem gente que pega e dá uma refinada, tem gente que estuda, como que... Às vezes é uma forma de... tem inteligências artificiais que você alimenta ela com alguns trabalhos seus para ela entender qual que é seu estilo e a partir dela, dessas imagens que você alimenta, ela produzir algo próximo daquilo que você já desenha. Inclusive foi o que eu utilizei na minha dissertação. Então, assim, o que a IA produzia, de certa maneira, já era meio que parecido com o que eu já produzia. Então, nesse trabalho, a gente teve essa ajuda de uma inteligência artificial. Mas eu acho que, sim, de fato, a princípio as pessoas ficaram, no campo da tatuagem, ficaram bem assustadas. Porque hoje a gente vê máquinas que já conseguem fazer pequenas aplicações assim, de tinta na pele, fazendo um desenho bem pequeno, e que, vendo como o crescimento dessas tecnologias elas caminham num ritmo assim, exponencial, sei lá, nos próximos 5 anos a gente pode ser surpreendido com a máquina que tatua, né, que automatiza todo o meu trabalho aqui e a gente perde nosso lugar no mercado. Nossa. Mas, pegando esse gancho aí que você colocou beleza, surgiu uma máquina que faz isso. Você acha que as pessoas vão caminhar para isso? Porque tem gente que, igual você falou, gosta de escutar a história, esse bate-papo, aquele momento ali. Então, a experiência mesmo de fazer. Não é somente ele falar, cara, vamos supor, uma tatuagem vai gastar aí 15 horas para fazer. O cara fala, não, em 1 hora a máquina vai lá e faz. Aí o cara fala, mas, cara, não faz sentido, eu não quero economizar o tempo. Vai ter lá, talvez, o resultado bem parecido, mas ele quer a experiência, cara. Eu quero sentar, eu quero bater um papo, eu quero ver. Não, peraí, na hora que ele tá fazendo, ele pode falar, não, aqui vamos mudar um pouquinho o desenho. Então, tem essa possibilidade da máquina, não, ele colocou lá e imprimiu. É como se fosse a impressão no corpo dele. Então, eu acredito que existe um movimento de pessoas que podem ir para esse campo de querer automatizar esse processo. Né? Mas como eu disse antes da nossa entrevista aqui, que existe uma prática chamada Tebori, que é de aplicação manual mesmo da tinta na pele, que é uma prática oriental, e que hoje em dia, apesar da gente ter essa facilidade de ter máquinas elétricas e tudo mais, existe um público para esse nicho. As pessoas que querem tatuar com toda essa aura da prática antiga mesmo, da tatuagem, de inserção de tinta na pele, através desse bambu, dessas agulhas que é fabricada pelo tatuador. Então, eu acredito que vai ter uma parcela muito grande de pessoas que vão querer participar dessa automatização da tatuagem. Mas são pessoas que vão viver ondas assim daquilo que está na moda, sabe? Daquilo que está, como é que eu posso dizer? Está sendo dito na mídia, está sendo estimulado pela mídia também, de ter uma tatuagem que seja perfeita, sabe? A aplicação seja perfeita. Porque o que eu sempre digo no estúdio, para cliente também, inclusive, às vezes acontece de sair um traço meio torto, às vezes um traço estourar, às vezes uma aplicação que não dá certo. Óbvio que tem o limite dessas imperfeições. Mas eu acredito que a beleza da tatuagem está nesse resultado imperfeito, sabe? Porque são feitas... o tatuador não é impressora. O tatuador é um ser humano, é um artista que às vezes vai errar uma coisinha ou outra, sabe? E essa beleza da imperfeição é o que deixa a tatuagem única, sabe? Não é uma coisa que uma máquina foi lá e imprimiu na sua pele. Então, essa característica manual, artesanal da tatuagem, eu acho que é o que é meio que o charme da coisa, da tatuagem. Então, assim, tem muita gente lá no estúdio que chega e, olha e fala, cara, esse tracinho aqui tá meio torto, me incomoda e tal. E eu sempre falo, às vezes a pessoa chega lá com essa queixa, assim, sabe? Fiz a tatuagem com outra pessoa e tem esse tracinho aqui, que tem como você só arrumar esse traço? Eu falo, tem, mas assim, precisa.
Por que te incomoda? Às vezes é uma coisa estética, mas às vezes é uma coisa de controle, né? De esperar que a pessoa faça um trabalho, replique um trabalho como se fosse uma impressora. E eu sempre falo, tatuador não é impressora. Tatuador é um ser humano, é uma pessoa que pode errar, que não consegue fazer as coisas com exatidão às vezes. Então, aprender a lidar com isso, sabe? Com esse resultado. Não, faz muito sentido isso, porque eu sempre vi a tatuagem como uma forma de deixar a pessoa cada vez mais única. Então, assim, aquela tatuagem, ela tem que fazer sentido pra mim, pro que eu acredito, pro que eu vivo. Tanto que meu sonho era ter meu braço fechado, pena que a queloide não permitiu. Mas, é isso. E às vezes eu vejo, a pessoa vê uma tatuagem e ela quer uma cópia daquela tatuagem que a pessoa tem. Eu fico, qual o sentido de você tatuar algo que você só tá tatuando pra ficar bonito? Isso tem, dentro do meio artístico, alguma explicação ou é só modismo mesmo? Então, no campo da psicologia, existem vários estudos sobre isso. Sobre essa coisa da transferência que as pessoas fazem com ídolos, que a gente estava comentando sobre a disseminação da tatuagem. Às vezes você vê algum artista, um cantor, um jogador de futebol, e você projeta nele essa imagem, e às vezes você usa a tatuagem como essa forma de ligação. Vou ter um pouco daquele meu ídolo nessa tatuagem que ele tem igual. Então, existe alguns estudos no campo da psicanálise, no campo da psicologia, relacionando essa transferência que o cliente, né, que o indivíduo ele tem com esses ídolos, e o meio disso, uma forma de ligação seria a tatuagem. Então, existe sim um estudo, inclusive... Eu já peguei vários casos no meu estúdio de pessoas que chegam com a foto do artista, assim, e falam, olha, sei lá, eu quero essa tatuagem do Gustavo Lima, assim, quero igual. Quero essa tatuagem aqui dessa blogueira. E às vezes não tem uma relação prática na vida da pessoa. Mas a pessoa quer, sabe? Assim, a pessoa quer sentir um pouco aquilo que ela idealiza no ídolo, né? Sabe? Na pessoa que ela se projeta. Então, eu concordo contigo que existe essa coisa da identidade, né? Às vezes você quer comunicar alguma coisa. Então, na psicanálise tem muito isso de quando as palavras faltam, às vezes atitudes ou formas de você inscrever no seu corpo são formas de linguagem também. Então, às vezes as pessoas partem por esse caminho, sabe? De tatuagem, né? De alguma modificação corporal, como... ferramenta de linguagem. Mas existe também as pessoas que fazem essa projeção, sabe? Assim, em artistas e, tem muito caso, assim, no estúdio de gente que chega literalmente com a foto e fala, olha, eu quero igual. E qual foi o caso mais engraçado se fosse um cara chegou com uma tatuagem, um desenho, e falou, eu quero essa tatuagem, você falou, rapaz, é que eu não vou fazer nada. Deve ter bastante. Tem muitas, assim. Tem algumas aqui que não dá pra falar aqui, mas, assim... Eu já tive casos, assim, da pessoa fazer várias referências ao Gustavo Lima, por exemplo. Então, a pessoa, foi tatuando desde o nome, a trecho da música, a logo da casa dele, sabe? O desenho da casa do Gustavo Lima e o logotipo dele. Então, assim, a pessoa fez, assim, ele fez uma homenagem mesmo. Uma homenagem mesmo, assim. E nas primeiras sessões, porque a gente fez... Toda sessão ele vinha fazer alguma coisa relacionada ao cantor. E nas primeiras sessões eu falei, nossa, você deve ser... Como é que eu posso dizer? Ele deve ter sido uma pessoa muito importante na sua vida e tal, deve ter te ajudado. E ele falou, eu não conheço ele. Nunca vi ele pessoalmente. Inclusive, assim, eu vou no show dele e vou mostrar a tatuagem pra ele, assim. E depois eu soube que ele chegou a trabalhar com ele e tudo mais. Mas foi um dos casos que a pessoa, sabe, se projetou muito no ídolo dele. E que, assim, a princípio eu fiquei assim, nossa... Porque realmente acontece das pessoas fazerem uma coisa ou outra, mas ele foi um caso, assim, que... Fez muita coisa. Ele fez mais de uma, né? Aí eu já fiquei assim, nossa... E qual que foi a mais demorada que você já fez até hoje? Até hoje... Olha, tem vários casos. Inclusive, tem um cliente que veio de Cuiabá, de Mato Grosso, que ele veio e ficou 3 dias tatuando comigo.
Mas, assim, teve o caso do meu amigo Eduardo que a gente ficou próximo de 12 horas, um dia, tatuando. Nossa. Então, foi um processo bem cansativo. A gente foi numa convenção de tatuagem aqui em Goiânia, inclusive. E a gente fez um projeto na canela dele, assim, meu... Durante o processo eu arrependi muito, porque foi muito demorado e cansativo, sabe? Foi um rolê assim de, nossa, meu, por que eu fui fazer tanto detalhe? E foram 12 horas num dia e 1 hora no outro dia. Uau. Então, assim, foi o meu maior projeto. Mas eu tive projetos aí que duraram, se for contar todas as horas, mais de 30 horas, fácil. Uau. 30, 40 horas. Porque tem muito, assim, que as pessoas às vezes vêm... eu tenho muito cliente fora de Goiânia. Tem um cliente de Morrinhos que ele vinha, aí a gente fazia uma sessão de 4 horas, 5 horas, ele voltava. A gente fez 6, 7 sessões nesse tempo para fazer um projeto pro braço todo e... Então demorou, tem projetos que demoram muito, tem muito projeto também que, 10 minutos eu faço, assim, uma escrita, uma coisa do tipo. Nossa, muito legal. E eu imagino que esses projetos, eles devem ter bastante impacto das suas pesquisas e daquilo que você estuda na universidade. Sim. Tanto por ser docente, quanto por também estar sendo discente, fazendo lá o processo de doutorado. Uhum. Quais são os impactos que o estudo e a pesquisa têm no seu trabalho do estúdio? Uhum. Olha, eu acredito muito... É porque o meu doutorado é em artes e cultura visual. Então, a gente estuda as visualidades que as imagens... Tipo assim, a forma como as imagens impactam na nossa vida. E quando eu vou desenvolver um projeto, eu uso alguns conceitos das visualidades e alguns conceitos do design. Então, no design, a gente estudou muito Gestalt. E Gestalt, existem os princípios de Gestalt ali que eu utilizo muito na minha produção artística, né? De contraste, de forma e contraforma, que são ferramentas que no design a gente utiliza. Mas o impacto que o doutorado tem implicado no meu trabalho, no estúdio, é a forma como eu apresento os meus trabalhos. Porque existe uma conceituação por trás, não é uma coisa que eu só replico da internet, é uma coisa que eu carrega uma característica artística minha, que eu acredito que seja única, a forma como eu deixo de maneira tangível aquela coisa, o conceito que é abstrato para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa chega com uma coisa que quer representar a liberdade, como a gente tinha comentado, mas, às vezes, o cliente chega com uma ideia para simbolizar aqui uma etapa da vida dele. Então, esse processo de você abstrair as ideias e depois ir condensando tudo numa imagem, sabe? Numa representação imagética daquilo, é o que torna o meu trabalho um pouco diferente depois que eu entrei no doutorado. Porque hoje eu entendo essa relação da imagem, do impacto visual que ela vai carregar, de como representar esses conceitos, essas ideias que às vezes para o cliente está meio abstrato, sabe? E aí eu consigo meio que tangibilizar isso. Então, Até o sentimento que está com ele naquele momento, né? Uhum. Porque tem muito, como eu disse, tem muito daquilo que a pessoa não consegue às vezes verbalizar, sabe? E eu falo que, assim, eu estudei, continuo estudando psicanálise, eu faço uma formação básica há algum tempo, e na psicanálise tem muito disso. Às vezes a pessoa não consegue verbalizar uma ideia, mas ela consegue ir de outras formas, assim. Às vezes fazendo um rabisco, às vezes... escuta essa música aqui quando você estiver produzindo desenho, porque eu acho que ela carrega um pouco daquilo do sentimento que eu quero. Então, quando eu vou produzir uma tatuagem, nesse sentido, eu sempre peço o máximo de referência. E não peço só, tipo, imagem da internet. Eu peço, às vezes, uma música, às vezes, alguma coisa que remeta àquele sentimento. Pode ser uma imagem, pode ser um livro, pode ser um filme. Então, carrega muito isso. Porque, como você disse, essa coisa esse processo da tatuagem, de tornar único a experiência, o resultado, para mim
tudo é importante. Não só a parte da concepção, mas a parte da execução e o resultado. Sabe? Que para mim todo esse processo ele determina o que é uma tatuagem bem feita, uma tatuagem artística, sabe? Com uma pegada mais artística, do que só uma cópia da internet. Legal. E ele vai criando todo um conceito artístico. E eu pensando com a minha cabeça de contador e finanças, nossa, uma ótima forma de agregar valor e cobrar mais caro. Era a pergunta que eu ia fazer agora. Eu falo assim, Renan, você fez uma construção tão massa que você consegue cobrar mais por essa parte do estudo, da teoria, da tangibilização ali daquele desenho, de captação daquele sentimento. Você consegue agregar valores para o cliente. Hoje, o cliente valoriza esse contexto geral, essa experiência de forma geral, desde da captação da ideia dele, do que ele quer expressar ali, até no falou, na execução e do trabalho final. Então, quando eu iniciei na tatuagem, eu nem cobrava. E depois de um período assim, de uns 2 meses, eu cobrava R$20 por tatuagem. Meu Deus, pagar tinta? Não pagava nada, era só uma coisa simbólica, assim, Tem gente assistindo agora e falando assim, por que eu não conheci o Renan antes? Peguei essa época. Mas era uma época, assim, que eu tava querendo produzir portfólio, né? Então, eu não cobrava... Era um valor simbólico, assim, às vezes R$20, 50, um lanche, sabe? Sei lá. Hoje, eu consigo agregar um pouco mais de valor no meu trabalho. E, assim, de fato, existem muita gente no mercado da tatuagem em Goiânia, no Brasil e no mundo, assim. E eu sempre me pergunto, assim, por que as pessoas deixam de fazer... vão fazer comigo e não fazem com a pessoa que faz mais barato? Às vezes porque existe um valor agregado no meu trabalho. E aí assim, eu acho que é toda uma história, uma bagagem que eu carrego, que eu apresento nos meus projetos. Então, assim, quando a pessoa vem com a ideia para tatuar e eu vou apresentar o desenho, eu não chego só mostro o desenho. Falo, gente, ó, eu tava pensando nesse desenho aqui desse copo dessa forma, porque eu pensei nessa forma de representar esse copo, de como que ela vai durar, né? Como que essa tatuagem vai durar muito tempo na sua pele, sem precisar retocar. Como que ela conta essa história que você quer, como que a gente vai fazer, e aí, assim, eu vou construindo esse valor pro meu cliente, que de maneira natural, assim, como a gente está conversando aqui. Sim. E eu sempre incluo ele no processo, esse cliente no processo. Então, ele tá ali como um coautor também. É uma obra que eu sempre falo, nossa, tipo assim, a nossa tatuagem ficou linda. A nossa tatuagem está muito bonita. Nossa, eu sempre coloco a pessoa como um participante também. Então, eu acho que isso agrega um pouco mais de valor, porque a pessoa entende que existe a minha função artística ali, mas ele também faz parte do processo. Não é uma coisa que a pessoa chega lá e, tipo, tatua e vai embora. Sabe? Então, existe uma troca, existe uma transferência, que é o que a gente chama na psicanálise, da pessoa confiar no meu trabalho. Então, hoje eu percebo que tem pessoas que fazem tatuagem com a metade menos da metade do preço que eu cobro. Mas eu sei que, tipo assim, tem gente que vem pelo meu trabalho. Sabe? Porque eu quero... Que, inclusive, é uma coisa que eu falo muito na minha dissertação. Sobre essa diferença das pessoas que buscam o trabalho daquele artista, que às vezes sai do estado dele para outro estado para tatuar e, tipo assim, faz todo esse trajeto, às vezes paga muito mais caro para ter uma obra dessa pessoa na pele, entendeu? Então, isso diferencia esse tatuador que só replica, né? Só replica uma coisa da internet para o tatuador que ele entende, que ele tangibiliza, né? Esses conceitos e tudo mais, que consegue extrair ali do campo da subjetividade do cliente para a tatuagem. Então, eu acho que isso diferencia. E no Brasil, a gente tem muitos artistas que fazem trabalho nesse sentido, sabe? No estúdio mesmo tem um dos nossos tatuadores lá da equipe, que ele saiu daqui, foi para São Paulo, fez uma tatuagem, 15 centímetros com um artista que ele gosta muito. Pagou caro assim, na tatuagem.
Mas ele foi porque ele queria ter a experiência de tatuar com esse tatuador, entender como é que é o processo dele, ter uma obra dele no braço. Se ele tivesse o desenho desse tatuador, eu conseguiria fazer o mesmo desenho que ele fez na pele dele. Mas por que ele não faz comigo, mas faz com ele? Porque o cara, ele tem... ele conta a história, porque ele entende, porque ele proporciona uma experiência única. Entendeu? E eu acho que é isso que diferencia. Por isso que eu sempre falo que eu não queria... não faz parte do meu desejo trabalhar como psicanalista, nem coisa do tipo. Mas eu entendo que que dentro da sala de procedimento é quase como se fosse um consultório ali. A pessoa deita na maca como se fosse um divã e começa a conversar, e aí existe essa troca e a gente começa a conversar. E eu começo a entender por que a pessoa está fazendo aquela tatuagem. E essa relação que é construída ali, ela é muito forte, sabe? Então, assim, eu tenho muitos clientes que desde o primeiro ano que eu estava tatuando, tatuam comigo até hoje. Porque existe essa relação de confiança, essa relação de saber como que vai sair a qualidade do projeto que eu vou entregar. Então, eu acho que essas características vão agregando um pouco de valor, assim, sabe? Sim. Pode falar. Cada tatuagem tem um significado. Existe algum lugar, tipo assim, algum estudo, alguma pesquisa que traz tipo assim, alguns traços daqui, tipo, esse tipo de tatuagem veio da época maia, inca, a pessoa consegue identificar com facilidade o significado daquela tatuagem, o que ela quer trazer, ou vai de cada tatuador tem seu portfólio de imagens e fala, não, isso aqui significa isso, e só para ele aquilo tem um significado, sabe? Uhum. Olha, tem uma questão de interpretação cultural. Toda imagem que a gente vê, a gente consome ela com uma película cultural, assim. Então, aquilo que a gente entende como uma tatuagem que pode ser de uma facção, alguma coisa do tipo, é porque a gente tem essa bagagem cultural de que aquilo representa determinada narrativa ou coisa, ou sei lá. Então, assim, tem muita gente que chega no estúdio e fala, eu queria fazer esse projeto aqui, mas eu tô com medo de significar outra coisa, sabe? O que significa? E eu não tenho essa resposta. Não tem como eu chegar e falar assim, se você tatuar uma tocha, por exemplo, que é o que eu tenho no meu braço aqui, ela aqui no Brasil vai ter um significado, mas na Polinésia vai ter outro significado, na China vai ter outro significado, na Grécia vai ter outro. Então, essa interpretação, ela é muito individual. É o que eu sempre falo. O significado da tatuagem é aquilo que você determina para ela. Então, assim, para mim, essa tocha, por exemplo, ela significa a minha busca no campo teórico. Pode significar muita coisa, mas para mim é esse significado, sabe? O galo que eu tenho no braço, as tatuagens que eu tenho, assim, todas carregam um significado que eu imputo sobre elas. Então, porque tem muito disso, né? A pessoa chega e fala, eu queria tatuar o Coringa do desenho, mas eu tô com medo de fazer esse trem e aí andar aqui aqui em Goiânia, ser abordado pela polícia e ser confundido como um traficante, coisa do tipo, né? E eu acho que, assim, óbvio que tem uma leitura social sobre essa relação da imagem de determinados símbolos e tudo mais, mas, no geral, eu sempre provoco isso no cliente. Falo, o significado da tatuagem é o significado que você impõe. Independente do nosso contexto cultural, hoje você pode estar aqui em Goiânia, amanhã você pode estar lá nos Estados Unidos e ter outro significado, sabe? Então, tenta abstrair, esquece dessa história de significado e constrói o seu. E pronto, sabe? Então, eu acho que pessoas que têm essa autenticidade, assim, de conseguir ser mais... como é que eu posso dizer? Tem uma opinião mais forte nesse sentido, leva isso de boa. Agora, as pessoas, às vezes, que vai fazer uma tatuagem, sei lá, da moda, né? Uma coisa que vai fazer uma tatuagem que viu na internet, quer fazer igual, pode ser que a pessoa não tenha
essa força de construir, sabe? Essas narrativas e tal. Sim, muito. E outra coisa, até te dar uma olhada. Aproveitando esse mesmo ponto, beleza, são desenhos, são técnicas diferentes. Tem como, tipo, eu fiz uma tatuagem com o Renan. Uhum. Aí o outro tatuador passa e vai falar, cara, que o Renan que fez. Tipo assim, alguns traços que remeta que fala que aquela Sim. obra é sua. Então, como eu disse, que uma coisa que eu tô tentando trazer na minha tese de doutorado é o conceito de tatografia. Aí é um neologismo entre duas palavras, tatuagem e grafia. Aí nos quadrinhos existe esse conceito chamado grafiação, que é quando eu vejo uma obra de um quadrinho e falo assim, nossa, esse aqui é daquele artista. Essa outra aqui é de outro artista, porque ele carrega traços que são únicos ali. Você sabe que do Estúdio Ghibli, por exemplo, que a gente estava comentando. Quando você vê uma ilustração, você sabe que é daquele estúdio. Então, essa assinatura artística é o que determina, pelo menos na minha perspectiva, se a pessoa vai... sei lá, é o que determina o impulso do desejo da pessoa ter a tatuagem daquele tatuador, daquele artista. Porque ele sabe que se ele estiver andando com um desenho aqui na rua, as pessoas vão saber que aquele desenho é meu, sabe? Eu que desenhei, foi o Renan que desenhou. Porque tem o estilo do Renan. E existe muito isso no campo da tatuagem. De falar, eu quero um trabalho do Vitor, eu quero um trabalho sei lá, de outro tatuador, que todo mundo bate o olho e fala assim, nossa, é o traço, é as cores que a pessoa utiliza. Então, essa assinatura no campo da arte, a gente estuda isso, né? Que é a forma como a pessoa faz o traço, a paleta de cor que ela utiliza, as referências que ela usa. Então, tudo isso é possível reconhecer quando o artista está bem embasado, sabe? Já é uma pessoa com bagagem de experiência grande, sabe? Ela vai construindo a sua identidade enquanto artista nesse processo. Então, existe sim essa coisa de entender qual é se é aquele desenho, se eu consigo identificar de quem é aquele desenho. E eu acho que é isso que determina, que deixa o trabalho único. Já até um status, né? Tô com a tatuagem full. Existe. Existe um status e existe uma outra questão que eu sempre fico com dúvida, porque você é um tipo de artista que você faz o desenho e você também tatua o desenho. Uhum. Então, assim, quando você consegue desenvolver essa parte da sua arte, outros tatuadores, eles também podem replicar os seus desenhos e você conseguir estar em mais corpos e mais pessoas e a sua arte ir perpetuando. Como funciona essa reprodução? Porque é diferente de um quadro, né? A sua arte, querendo ou não, ela... Nossa, é meio pesado, Pode ser né? copiada, né? Não, mas ela vai tem morrer. isso também. Não, mas então, eu entendo antes de eu chegar assim. Eu acho que, primeira parte, eu acho que existe muitos casos na minha jornada de tatuagem, onde eu fiz o desenho, a pessoa roubou o desenho e fez com outro tatuador. E da pessoa, tipo, às vezes me pediu um projeto, e às vezes eu mandar pra aprovar, e a pessoa, não, acho que eu não vou querer não. E depois aparecer com tatuagem pronta, sabe? E existe essa coisa da temporalidade da obra, né? Porque as pessoas se aplicam na pele, as pessoas às vezes podem remover, assim, tem uma limite de tempo, assim, né? Entre aspas. A pessoa vai morrer. A pessoa vai morrer. Vai Mas, assim, eu acho que no campo da tatuagem, não é só a tatuagem. A gente faz quadro, a gente faz bandeira, a gente faz diversas manifestações artísticas que carregam a minha identidade. Então, assim, de quadro, de pintura, de performance, de ilustração, de animação. Então, isso eu vejo em muitos artistas da tatuagem em Goiânia, que eu posso dizer assim, que é um ambiente que eu conheço muita gente, que as pessoas, que esses artistas, eles disseminam a obra em diversas plataformas, em diversas manifestações artísticas. Então, essa experiência mutável, né, da estética que o artista proporciona, eu acho bastante interessante.
Porque lá no estúdio, por exemplo, a gente tem uma área onde a gente expõe as outras obras dos artistas. Então, eu sempre convido os artistas que estão no meu estúdio a produzirem outras mídias, né? Outras obras. Aí, desde print, pintura, camiseta, bandeira, adesivo. Às vezes, hoje tem gente que está fazendo trabalho em vidro, sabe? Então, tem diversas formas de manifestação artística que eu acho que são pontos de contato que a pessoa vai ter com o meu trabalho, sabe? Então, quando a gente faz alguns eventos lá no estúdio, a gente coloca esse merch, né? Essas coisas do estúdio, dos artistas, para vender, sabe? Para ir para além da tatuagem. Porque às vezes a pessoa quer ter uma obra, alguma coisa minha, mas não tem o dinheiro para fazer a tatuagem. Aí, vou comprar um chaveiro. Aí tem um chaveiro, assim, até chaveiro a gente faz. Então são formas de disseminar mais, assim, o nosso trabalho. E muito legal, e é uma visão muito empreendedora isso, porque você consegue ampliar o leque de tudo aquilo que você consegue produzir. E aí, à medida que você vai falando, não sei se é por causa da nossa mente mais de finanças, eu vejo muito o lado empreendedor e de administrador e de empresário naquilo que você vai construindo. Isso é intencional ou é mais no sentido de disseminar cada vez mais aquilo que você produz como arte? Eu acho que tem uma coisa tem a coisa da intenção, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente quer que nossa arte alcance lugares que a gente não imagina, existe essa necessidade de como é que eu posso dizer? Colocar método nesse processo. Então, eu vejo muito como um modelo de negócio, e eu tenho que ter essa preocupação também, sabe? A grana que eu gasto para poder produzir certo material, o quanto que eu vou receber de lucro, o quanto que eu vou poder reinvestir no estúdio, reinvestir às vezes em outro produto. Num curso. Então, assim, foi uma coisa que, para mim, foi um processo que foi difícil, assim, no começo. Não vou falar que foi fácil. Mas que como é que eu posso dizer? Foi me abrindo mais portas. Porque dentro do mercado da tatuagem existe muito anonimato, assim, uma coisa faz em casa, tatuagem, sabe? Uma coisa meio precarizada. Hoje existe existem cursos e palestras e coisas do tipo que formalizam essa gestão de um estúdio, sabe? Que contribuem para uma gestão mais eficiente de uma equipe de artistas. Então, foi um processo que no começo para mim foi bem difícil. Hoje em dia eu busco estudar um pouco mais sobre essa coisa da gestão, do financeiro. Reconheço que às vezes são coisas que eu posso pedir ajuda de outras pessoas. Porque existe muito isso no campo da tatuagem de querer fazer tudo sozinho. Sim. E hoje, assim, eu conto com a ajuda do Jefferson, que é meu contador. Existem algumas pessoas que me ajudam com marketing. Então, entender a função e a importância desses profissionais também nessa jornada, sabe? Então, tem como eu posso dizer? Existe essa preocupação que hoje eu vejo que tem muita gente que tem se preocupado mais, assim. Dar essa atenção para esse processo. Sim, a gente eu já conversei com outros artistas e eu percebo que cada vez mais eles têm se atentado para isso mesmo, porque preocupar-se com o negócio é uma forma de levar a arte para mais pessoas. Sim. E às vezes eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente, apesar de ser um país com muita cultura, ela é muito elitizada. Não são todas as pessoas, de maneira geral, que têm acesso à arte, que consegue ter essa percepção de valor naquilo que não é tão tangível. Claro que a gente tem uma série de outros problemas que impede isso também, mas eu vejo que, eu não sei se isso é algo da faculdade, das instituições de ensino que têm colocado, talvez, isso nas suas grades, mas eu vejo que hoje é uma preocupação e é uma forma também de a arte chegar a mais pessoas e ter mais perpetuidade. Uhum. Mas eu acho que falta um pouquinho mais da parte do artista, na questão, assim, de pensar um pouquinho fora da caixa
e democratizar um pouco a arte. Igual ele falou, cara, tem gente que não vai ter condições de fazer uma tatuagem, mas ele quer ter a Sim. contato. Eu vou fazer um chaveiro, eu vou fazer outras formas de expressar aquilo ali e o cara ter acesso. Vocês pensam também na questão de... Aí eu não sei se já existe a ideia ou se já existe estúdios dessa forma, mas de franquia de estúdio, tipo assim, você pegar todo o conhecimento que você tem, formar uma equipe ali que tenha... você consiga transferir a bagagem que você acumulou nesse tanto de tempo e falar, cara, agora vamos abrir mais um estúdio em Cuiabá, que você já tem cliente, para o cara ficar Aham. mais próximo de vocês, São Paulo. Vocês já pensaram nisso? Tá, então, eu vou responder em duas partes. A primeira é que eu concordo contigo. O Brasil ele é riquíssimo em produção artística, no campo da literatura, no campo da ilustração, no campo da performance, da dança. Mas existe um problema que eu acredito que seja estrutural do consumo da cultura. Né? A gente veio do governo anterior, que a gente teve altos cortes dentro da cultura, dentro das faculdades. Existe um programa, assim, meio que de sucateamento mesmo das federais, que é um problema que, hoje em dia, para quem vai na federal ali, vê o quão precário é a situação, até, inclusive a questão das bolsas mesmo, dentro do programa, né, de pós-graduação, né, em artes. E existe esse problema estrutural. E, enfim, eu poderia falar horas sobre isso, porque para mim é uma questão muito grande, muito importante isso, sabe? Como que as pessoas têm acesso. Então, semana passada eu estava pensando que, ir no cinema, consumir um filme hoje em dia é uma coisa que é muito cara. O cinema, o ingresso é caro, a pipoca é caro, o estacionamento é muito caro. E você vai assistir um filme, às vezes é R$100, assim, morre nesse processo. E às vezes o filme é até ruim, né? Você vai lá, o filme é ruim ainda. Mas, assim, é uma coisa que você tem que investir muito dinheiro. Um livro é caro, você consumir filme, teatro, é muito inacessível. Então, realmente, falta estímulo nesse sentido. Sim, eu faço. Eu tenho um pensamento parecido, mas eu penso assim que existe tantas outras coisas que deveriam ser mais acessíveis e baratas que impede a gente de consumir isso. Então, por exemplo, se a gente pensar em um pai de família que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, a preocupação dele não vai ser ir no cinema, vai Sim. ser comprar comida para os filhos dele. Então, realmente há uma limitação e muito maior do que só a arte por arte, né? Sim, sim, eu concordo contigo. Então, existe essa, como é que eu posso dizer, essa coisa de não ser acessível. Não é né, democrático para todos terem Não é acesso. democrático, exatamente. Então, é uma coisa que eu estava discutindo com um amigo semana passada, sobre o vício no celular. Porque as pessoas hoje em dia, é muita coisa de classe, assim, uma coisa de que as pessoas que têm poder aquisitivo menor, eles consomem mídia através do celular. Sabe, a pessoa não tem dinheiro para comprar um livro, não tem dinheiro para ir num teatro, para ir num cinema. Ele vai consumir o quê? A mídia através do celular. E o que vem, a qualidade daquilo que ele consome é muito questionável, sabe? Então, assim, existe todo um estudo sobre isso, mas para mim, a democratização da cultura, da arte, no geral, ela é urgente. É uma coisa que é uma pauta que para mim é urgente, assim como a educação. Então, eu concordo contigo, existe esse problema. Você tinha me perguntado sobre essa coisa de replicar estúdios. Existe essa prática de você replicar, de você franquear estúdios de tatuagem. Só que existem alguns problemas nesse processo. O primeiro de todos é que, às vezes, a pessoa vai querer um trabalho meu. É só eu faço. Sabe, não tem como eu ensinar uma pessoa e falar assim, você vai fazer o trabalho igual eu faço. É impossível isso. O que dá para exigir é o nível de qualidade, de atendimento, a experiência que a pessoa vai ter lá dentro. Então, existem alguns casos no Brasil de estúdios que já trabalham com esse sistema de franquear estúdios, de qualificar a equipe, de Ter processos ali ter o parecidos. processo de entrevista, de treinamento, de práticas, de boas práticas dentro do estúdio, de tabela de preço, enfim, tudo isso
já existe, mas é um processo que, pelo menos na minha perspectiva, é um processo que ainda está engatinhando, assim, porque tem casos, alguns casos já, vários casos de sucesso, inclusive, mas tem muitos que não deram certo, por conta dessa coisa de, às vezes a pessoa vai fazer em um outro estado e não tem como a pessoa ficar deslocando para conferir se o nível de qualidade está sendo atendido, sabe? E aí, muitas vezes, o estúdio, ele fecha por conta disso. Entendi. Então, eu conheço alguns casos já de estúdios de Curitiba, que abriram em São Paulo e tiveram que fechar porque não tinham o mesmo padrão e, enfim, é complicado. Mas eu já pensei nessa possibilidade, às vezes, de franquear o estúdio, mas eu acho que ainda não está no momento, pelo menos para mim, fazer esse próximo passo, sabe? Entendi. E até um risco, igual você falou, a reputação, né? Porque Sim. vai ter sua identidade naquele estúdio. Uhum. Vamos supor que a pessoa não assimilou tudo que você repassou para ela, ou faz de alguma forma ali que são pessoas, cara, eu vou inventar uma coisa nova aqui e dá errado. Aí, tipo assim, vão associar isso à sua imagem, né? Sim, tem uma coisa que inclusive eu falo falo às vezes na reunião lá do estúdio. Porque eu meio que eu loco estações de trabalho. Então, existem na minha equipe lá, já chegaram a ter, acho que 9 tatuadores. Então, eu sempre falo que eu sempre demonstro que eu tenho essa preocupação. Porque quando a pessoa ela entra lá no estúdio e ela vai tatuar, ela não vai no estúdio da pessoa, sabe assim, no estúdio do tatuador lá que eu alugo. Esse cliente ele vai no meu estúdio. Então, eu tenho que ter essa preocupação de como que ele vai ser recebido, como que tem que estar o estúdio, como que a prática desse tatuador lá dentro do estúdio, como é que ele vai conversar, como é que ele vai se comportar durante a sessão, como que é o pós, sabe? Eu sempre tento conversar com os tatuadores que querem entrar pro meu estúdio, como que eles lidam com o cliente, como é que é a relação deles com o cliente, porque aí eu entendo se a pessoa tem esse tato, sabe? Para poder... que tá alinhado com o meu propósito ali dentro do estúdio, entendeu? Então, se a pessoa às vezes não tem essa prática de biossegurança, às vezes não tem esse cuidado ali de proporcionar uma experiência boa, aí é uma pessoa que, com o tempo, ela acaba se desligando ali dentro do estúdio, eventualmente, assim, sabe? Meio que naturalmente também, as coisas vão encaminhando para às vezes para essa pessoa não fazer parte da equipe. Então, eu tenho essa preocupação desses profissionais dentro do meu estúdio para seguir pelo menos ali, sabe? Esse objetivo daquilo que eu acredito que é o certo que eu acredito que seja o melhor cenário para tatuagem. Não, e existe várias regras de segurança, né? Porque você vai ter contato com sangue. Então, assim, Sim. tem muitas questões de segurança mesmo de saúde que devem ser seguidas. E, apesar de ser muito importante, nem sempre é, né? Então, eu entendo que é muito importante isso. E, Renan, existe várias pessoas entrando nesse mundo da arte, ou hoje as coisas estão cada vez mais descartáveis, né? Então, assim, existe uma nova leva de artistas surgindo pra gente, e eu acredito que você também seja uma pessoa dessa nova leva. E o que você poderia deixar de dica ou passar de informação para a pessoa que está entrando nesse mundo, e é muito desafiador o começo? Então, de fato, tem muita gente entrando no mercado da tatuagem. Eu acho isso fantástico, porque tem espaço para todo mundo, né? Apesar de ver muita gente entrando e às vezes ficando ali 1 ano, 2 anos na tatuagem, depois saindo, eu sempre estimulo, assim, tem muita gente que chega no estúdio para fazer uma tatuagem e que é ilustradora ou ilustrador e, eu acho que eu queria fazer isso. Eu sempre convido, falo, se você quiser vir aqui pro estúdio, conhecer como é que é o processo, às vezes eu posso dar alguma ajuda nesse início, né, da tatuagem, que é complicado mesmo, porque não existe curso, não existe uma instituição que te chancela como tatuador. Não existe isso. Existe você abrir seu negócio e dar a cara a tapa ali e é isso aí. Então, assim, eu vejo que tem muita gente entrando no mercado, eu acho isso, em certa medida, muito bom. Uma dica que eu sempre dou é se profissionalizar, é sempre estar em movimento, é sempre estudar bastante,
conhecer sobre tendências no mercado da tatuagem, não ter vaidade, que eu acho que é uma característica de... Tem muito artista, tatuador, que carrega essa coisa da vaidade, assim, de... eu não faço determinado tipo de trabalho, sabe? Existe uma prepotência em alguns profissionais na área. Então, mas são pessoas que estão há muito tempo, sabe? Há muito tempo no mercado da tatuagem, que tenta replicar esse comportamento nessa nova leva de profissionais. Então, eu sempre sugiro que a pessoa está aberta a novas experiências, a conhecer, a conhecer novas perspectivas da tatuagem, de entender quais são as demandas que o mercado está exigindo, sabe? Se adequar, ou às vezes propor alguma coisa nova também. Enfim, ser autêntico nesse mercado. Porque eu acho que é isso que diferencia um bom profissional no campo da tatuagem. Ser autêntico nesse sentido. Renan, e você falou que não tem curso e não tem nada que chancela. Uhum. Então, a primeira que o cara vai fazer, ele testa em algum lugar, fala, cara, eu vou testar isso aqui pra ver se eu sei mesmo fazer isso. Tem gente que compra os kits na internet e já começa a fazer em casa, sem nenhum critério de biossegurança, às vezes vendo vídeo no YouTube, assim. Meu Deus! Então, assim, tem gente que faz em pele artificial, tem gente que faz em pele de animal, tem gente que faz pele de animal, assim, pele de porco, né? Uhum. Tem gente que já faz direto nos amigos, às vezes no namorado, na namorada. Peraí, deixa eu testar um negócio. Aí faz, Nossa. Então, assim, no dia que eu comprei meu kit de tatuagem, eu fiz uma na minha canela aqui. Eu nem sabia regular a máquina. Eu comprei, eu comecei a ligar, eu falei, acho que eu vou fazer uma na minha perna aqui e fiz uma na canela, um barquinho, assim. E eu não aconselho. Eu acho que, assim, como eu disse, não existe uma instituição que chancela o profissional tatuador. Mas existe uma coisa que é básica, que é o curso de biossegurança. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar é com o curso de biossegurança. Porque existe uma coisa que eu caiu por terra quando eu entrei, que foi assim, eu achava que o curso de biossegurança era para o cliente. Era para o cliente ir lá para o estúdio, tatuar e depois ir embora e não acontecer nada. E não é. O curso de biossegurança, ele é para mim. Eu que tenho contato com milhares de pessoas aí durante o ano, assim, centenas de pessoas no ano, e não me expor para uma contaminação cruzada. E isso é muito importante. E assim, eu conheço muita gente no mercado da tatuagem com vários anos e nunca fizeram um curso. Então, eu conheço muita gente que não tem esse diploma. E uma coisa que a vigilância sanitária exige é que todos os profissionais tenham esse curso, todo mundo tem que ter o certificado bonitinho na parede. É um curso que a cada 5 anos você precisa renovar. Então, existe um caminho básico, que para mim parte desse curso de biossegurança. Aí depois a pessoa vai fazer workshop de técnica e tudo mais, que ela vai se especializando, e acho que quanto mais cursos você fizer, mais experiência você tiver, você vai se destacar mais, né, no mercado. E uma coisa que eu achei muito legal você falar é estar sempre em movimento. Porque eu vi você falando de vários cursos que você fez que não necessariamente estão ligados ao meio da arte, mas com certeza agrega repertório para você entender melhor aquilo que você quer expressar e o que as pessoas não conseguem expressar. Então, é muito interessante essa parte, principalmente para quem está no meio da arte, conseguir também desenvolver esse trabalho. Sim, eu acho importantíssimo essa coisa de consumir a arte, né? Então, seja na literatura, seja no cinema, na música, eu acho que é importante a gente estar antenado, assim, né? Tipo, a gente está disposto a aprender, né? Sabe? A gente tem que estar disposto a conhecer coisas novas e não se fechar, porque tem muito disso na arte. É o que eu estava falando sobre prepotência. Às vezes a pessoa, tipo assim, não, a minha arte é isso aqui e, tipo assim, é isso aqui, se vocês quiserem consumir, não quiser, tá tudo bem. Então, eu falo que artista, ele precisa estar em movimento, sabe? Que eu acho que é uma palavra que eu uso muito, porque ele reflete muito no trabalho. Então, essa coisa como você falou ali mais cedo, sobre... Tem como você determinar, olhar para uma tatuagem, falar que estilo que ela é?
E tem muita tatuagem que é datada. Tem muita tatuagem que você vê e fala, nossa, esse aqui lá nos anos 2000 era moda, hoje em dia não é. E tem muita gente que é tribal, sabe? Tribal, Hoje já tem uma nova... Como é que eu posso dizer? Uma nova roupagem desse tribal. É o neotribal. Existe um movimento na Europa, começou há uns 2 anos atrás, que existe... que essa... Como é que eu posso dizer? Esse estilo de tatuagem cresceu muito. E chegou aqui no Brasil, deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio. E as pessoas estão fazendo um neotribal agora. Que é tipo uma releitura desse tribal que as pessoas faziam nos anos 2000. Mas eu falo que, assim, o estilo artístico da pessoa, às vezes, fica estagnado ali nesse período, sabe? Assim, de sempre fazer o mesmo estilo e tudo mais, e não tá aberto para as possibilidades que a tatuagem proporciona hoje. Não só artisticamente, mas na ferramenta mesmo, sabe? Assim, na coisa da máquina, das tintas, dessas possibilidades que surgiram decorrente à evolução das nossas ferramentas de trabalho. E querendo ou não, isso também é tecnologia, né? Porque às Sim. vezes a gente fala em tecnologia, a gente pensa às vezes na inteligência artificial, Na na máquina máquina. que vai imprimir, mas tem muita tecnologia que surgiu e também melhora o trabalho do artista, né? Sim, sim. E como você pensa em modernizar o estúdio nesses aspectos que vão para além do que é uma impressão de tatuagem? Uhum. Então, eu estimulo muito os artistas do estúdio à produção digital, que eu acredito que a gente que a gente precisa disseminar as nossas produções no meio digital, utilizar as inteligências artificiais nesse sentido, para disseminar mais as nossas obras. Porque como eu te disse, tem essa coisa de pontos de contato, né? Das minhas obras. Que às vezes eu já vendi print assim, para o Brasil todo. Sabe, de ilustração minha, de quadro, já foi para fora do país também. Mas eu acredito que a tecnologia, nesse sentido das redes sociais, das inteligências artificiais, elas vêm para ajudar. Então, uma presença digital com estratégia, eu acho que é uma coisa que eu sempre estimulo ali dentro do estúdio, e buscar essas ferramentas de inteligência artificial para poder otimizar, às vezes, um projeto, às vezes nos ajudar a como produzir conteúdo para dentro das redes sociais, porque hoje em dia as pessoas não só tatuam, né? As pessoas têm que contar histórias, tem que mostrar todo o processo. As redes sociais, elas têm exigido cada vez mais da gente. Eu acho que todos os profissionais, assim, não só da tatuagem. Então, eu vejo muito como uma ótima oportunidade da gente crescer o nosso trabalho. Que eu acho que antigamente tinha essa coisa assim, se eu quero uma tatuagem aqui, o Walter vai querer uma tatuagem. Ele vai lá no estúdio, ele pega aquele portfólio, aí ele olha e fala, eu quero essa aqui. Antigamente era assim, né? Era mesmo. E hoje não, hoje as pessoas... Eu vejo produção de artistas do Recife, de Curitiba, do Amazonas. Teve um tatuador que foi lá fazer guest no meu estúdio, que ele veio do Amapá. Então eu vi o trabalho dele, assim, enfim, essas conexões que a gente pode fazer por conta da internet, rede social, eu acho que é muito importante isso, sabe? Então, hoje, existe essa possibilidade de pontos de contatos maiores, sabe? E aí eu acho que essa nova onda de artistas que vem chegando, assim, né? Elas, por serem já nativos de rede social, de celular, eu acho que falta essa estratégia, sabe? Pensar de maneira estratégica como isso pode agregar valor no meu trabalho. Então, eu gosto de estimular isso no campo da tatuagem, no campo das artes lá na Federal. Então, tem essa... Como é que eu posso dizer? Tem essa urgência, né? Essa minha contribuição que eu sempre falo assim, para as pessoas enquanto artista.
Renan, você tá ligado a várias frentes. Você é professor, você é estudante, um cara bem estudioso. E, quer ou não, você também está em contato com pessoas, sempre estimulando elas a buscar novas alternativas ali para trazer algo novo para as pessoas, para os clientes, principalmente ali que querem fazer uma tatuagem, mas para também absorver um pouco mais de arte. Hoje, se você pudesse falar assim, cara, como que o Renan, além de tudo que você já colocou aqui, enxerga uma forma de disseminar mesmo. Falar assim, cara, a arte é importante para isso e a gente precisa de se esforçar mais para mais pessoas terem contato, mas sem, tipo assim, sem ser uma coisa muito, vamos colocar, difícil, vamos colocar assim. Como que o Renan enxerga que cada um, até a gente que na teoria não produz arte igual eu, conseguiria ajudar a contribuir com essa disseminação? Então, eu acho que essa troca, por exemplo, essa coisa de estar aberto a trocar experiências, ao estímulo de consumo. Então, acontece muito lá durante a sessão da gente conversar sobre filme, sobre música, sobre documentário. E aí, nessa troca, eu acho que existe um estímulo, assim, você fomenta esse estímulo da pessoa querer consumir um pouco mais de arte. Então, eu sempre falo que, às vezes eu converso até demais durante a sessão, porque é um tempo, né, que você gasta ali com uma pessoa, sei lá, 4 horas conversando, que no começo, às vezes a pessoa tá tímida ali, não tá querendo falar e tal, mas depois da segunda hora a pessoa tá contando todos os problemas da vida, assim, sabe? Então, eu acho que nessa oportunidade de abertura, a gente, enquanto artista, a gente precisa estimular, sabe, o consumo consciente, sabe, crítico sobre a arte, sobre as produções artísticas que a gente tem ao nosso redor, que a gente consome, porque o celular é uma coisa que é hipnotizador, assim, um rolê que você senta ali e quando você vê... Passou uma hora e você tá ali rolando o TikTok. E, assim, pra mim também tem me pegado muito isso, sabe? Prejudicou muito a minha leitura. E eu tô tentando retomar esse hábito maior, assim, da minha leitura, porque quando vocês sabem, tipo, você entra no Instagram e começa a ver Reels, acabou. E eu lembro de um comentário de um psicólogo falando num podcast, que, tipo assim, se você estiver rolando ali, se você parar e tentar lembrar de 5 vídeos anteriores do que você viu, você não consegue lembrar. Você tá rolando a página ali e você... o que eu vi há 10 vídeos anteriores? Você não consegue lembrar. Porque o estímulo você tá sendo bombardeado ali e você não consegue nem raciocinar de maneira crítica o que você está consumindo. Então, eu acho que... Por isso que eu falo que tem que ter um consumo consciente e crítico. Porque acho que é isso que diferencia. Você consumir... como é que eu posso dizer? Consumir mídia, arte e tudo mais de maneira passiva. Só receber ali, só ver a tela rolando e tudo mais. Você tem que ter uma postura crítica sobre o que você consome, sobre como que aquilo te afeta, como você lê essa obra, essa música, esse filme e tudo mais. Entender as referências, né? Por que tem determinada obra exposta em um museu? Porque eu acho que hoje, com o celular, a internet, a gente tem perdido um pouco das referências. E o ser humano, ele sempre foi tendencioso para a arte, porque a arte, a beleza, ela é importante para nós, né? Como seres humanos. E talvez o celular, essa mídia rápida, tá fazendo a gente perder isso. Então, eu acho muito legal essa questão do pensamento crítico, porque é importante para nós, enquanto seres humanos, ter contato com isso. E, às vezes, a gente, sem ter esse contato, vai se perdendo e a vida vai ficando mais triste. Não sei se seria esse o termo. Mas a arte e a beleza em si, que, querendo ou não, está atrelada à arte, e aí eu tenho um paradoxo, porque eu vejo algumas artes que, para mim, não são bonitas, mas eu fico, por que alguém vê beleza nisso daqui? Mas é muito, muito questionável isso. E eu não sei se essa falta de beleza
é por esse consumo rápido das coisas. Não sei se isso faz sentido, se tem algum estudo sobre isso. Porque, Tem. por exemplo, eu olho algumas obras de arte que são expostas hoje, eu fico, meu Deus, por que alguém considera isso daqui como arte? E aí eu olho algumas coisas mais antigas e eu falo, pra mim isso daqui é arte, não isso daqui não é arte. Como que a gente diferencia o que é arte do que não é arte? Nossa, isso aí. Meu, tem tanto teórico que cai em cima dessa discussão, porque eu entendo que tem muita gente que, chega no MASP ali, aqui no Oscar Niemeyer, e vai ver uma exposição de arte contemporânea e olha e fala, como que isso aqui é arte? Isso aqui eu faria. Não, pra mim a pior frase é essa. Isso aqui eu faria. Eu fazia isso aqui. Se deixar, eu faria isso aqui. Não, pra que pregaram essa banana aqui? Então, eu lembro de ter visto, eu acho que foi... Não lembro em qual exposição tinha uma banana pregada. Silver tape, eu falei, gente, como isso daqui é arte? Será que eu sou tão limitada e não consigo entender isso aqui? Então, mas... Assim, vou ser bem sucinto nessa... Porque, isso aqui daria 3 horas de programa, assim. Mas como que... A reflexão a provocação que essa obra fez, ela cumpre o objetivo dela. Quando você olha uma banana pregada na parede e você questiona, por que isso aqui é arte? Ela já está cumprindo uma parte desse objetivo. Se é que ela precisa ter um objetivo, se é que a arte precisa ter um objetivo em si, mas o objetivo de provocação é o que carrega... É uma das características de obras contemporâneas. De você olhar e falar assim, como que aquilo como que aquilo me impacta? Seja visual, seja na literatura, seja performance. E isso impacta de maneira reflexiva. Às vezes te tira do local de conforto. Porque quando você olha uma pintura renascentista, você fala, nossa, é lindo e maravilhoso. Aí você olha uma obra contemporânea que a pessoa, sei lá, fez uma pintura ou fez alguma escultura e você olha e fala, isso aqui não é arte. Então, essas provocações, eu acho que é a primeira etapa da arte enquanto consumo. Se ela te provoca alguma coisa, se é repulsa, se é um incômodo, se é uma reflexão, o que é arte, ela já está cumprindo um pouco desse papel, entende? Então, assim... Tem muita coisa que tem, sei lá, performance artística que eu olho e falo, aquilo lá me deixa muito incomodado. Mas por que me incomoda? Me toca onde isso? Toca no sentido de repulsa? Se é uma coisa... Se é uma perspectiva moralista minha em cima dessa obra, sabe? Então, existem reflexões em cima do consumo que tem muita gente que... eu acho que por conta de rede social, por conta desse fluxo tão rápido, né, de consumo, que a gente não para pensar, sabe, sobre como que essas coisas nos impactam. Então, para mim, é uma questão que, sei lá, eu estudo muito isso na tatuagem, porque existe um campo da tatuagem hoje em dia, que é o campo da tatuagem performática. E o que é isso? Eu estudei alguns tatuadores, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil a gente já tem alguns também. Que, sei lá, tem um caso de um cara que só tatua em caverna. Numa caverna, nas condições assim de biossegurança altamente questionável, mas ele usa uma como é que eu posso dizer? Uma linguagem, uma narrativa toda ritualística por trás da tatuagem. Então, assim, é dentro do ambiente de uma caverna, com vela, com não sei o quê. Então, assume um caráter performático. Então, tem de tudo que você pensar. De gente que tatua com drone, com gente que tatua... sei lá, aqui no Brasil tem uma tatuadora que ela faz estilogravura, e vem, cola estilo em você e tatua e depois te dá a peça, sabe, de madeira, que ela entalhou ali e tal. E, enfim, é um campo performático que para muitos tatuadores conservadores, eles olham e falam assim, isso aqui não é tatuagem. Isso aqui nunca vai ser tatuagem. E eles esquecem de pensar na poética por trás disso. Porque esses artistas eles estão fazendo provocações nesse sentido de que o que é uma tatuagem? Se é só o domínio técnico,
É só a forma como eu consigo reproduzir esse desenho na pele, ou ela carrega outras poéticas por trás, entendeu? Então, tipo, existem várias formas de consumir a tatuagem também. Então, assim, o campo performático é um, o campo da literatura é outro, o campo artístico da ilustração é outro. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a essas provocações, sabe? E não só consumir de maneira passiva, igual a gente faz com rede social, que é passar o feed ali e, tipo assim, não nem raciocinar. Sim. Sabe? Porque quando a gente passa uma hora ali, no final a gente vê o que agregou aqui? Nada. Perdeu uma hora. Eu entendo que existe. Às vezes eu quero chegar em casa, eu não quero ver uma coisa filosófica, eu quero chegar e ver qualquer Não quero pensar coisa. em nada. Eu não quero pensar em nada. Eu quero sentar e ver um reality de casamento e ficar, sabe, tipo, não pensar em nada. Eu entendo a função disso e eu acho que realmente, né, que a gente precisa disso também. Mas eu acho que a gente precisa ter esses momentos de reflexão também sobre aquilo que a gente consome. Exatamente. Renan, se a gente for pegar o conceito da arte, esse episódio, como a gente vem falando, é uma arte que a gente provocou reflexões, trouxe bastante assuntos, conhecimentos. Então, cara, a gente vê toda a sua bagagem, todo esse conhecimento, esse know-how que você trouxe para expressar a forma de arte e também contribuir com a gente aqui nesse podcast. Então, a gente queria agradecer muito a sua contribuição, sua presença aqui. Eu acho que a gente, como você falou, tem muita coisa que ainda a gente ficou com dúvida e engraçado que quando o assunto é bom, a hora passa voando, sabe? Então, assim, muitas dúvidas que talvez posteriormente a gente vai ter que chamar você de novo para nos ajudar com elas. Mas quem estiver nos assistindo, se tiver alguma coisa que ficou incomodada aí, reflitam, tragam para um campo de reflexão mesmo, analisar e buscar mais conhecimento. Então, assim, às vezes a gente vê só a imagem e não quer entender o que vem por trás daquela imagem, qual a mensagem que ela vai passar. E pelo que você nos trouxe, cada um tem um significado. Então, é bem subjetivo. Então, não é só porque é um desenho que talvez seja igual de uma pessoa, mas para aquele momento, aquele desenho tem um significado diferente para cada pessoa, né? Sim. Sim, toda tatuagem tem uma história, né? Sim, e as pessoas que quiserem criar uma história ou expressar a sua história através do seu traço, elas podem te encontrar onde? Então, meu principal portal de divulgação do meu trabalho é o Instagram, hoje. O meu arroba lá é Tatuadouro. Então, é o T-A-T-U Adouro, tudo junto, Tatuadouro. Então, quem quiser procurar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu exponho muita coisa sobre tatuagem lá. E eu tenho meu perfil pessoal também, que eu posto, às vezes, uma coisa ou outra sobre a minha pesquisa, mas sobre o meu trabalho acadêmico e da tatuagem, eu posto muito no meu perfil de tatuagem. Então, quem quiser conversar comigo ali, mandar uma mensagem, a gente ficou, sei lá, se sentiu provocado ou quer falar alguma coisa a respeito do que a gente conversou. Ou quer fazer uma tatuagem também, que a gente precisa fazer, pode me chamar lá no Instagram, Tatuadouro. Muito Obrigado, legal. Renan. Obrigada, Renan. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!